Hey, Danete, tudo bom? Espero que esse porquê comigo está tudo ótimo. Bom, gente, antes de tudo, eu peço para vocês se inscreverem aqui no meu canal, ativarem o sininho da notificação, deixarem um gostei nesse vídeo e comentarem, né, o que vocês acharam desse vídeo. Gente, não liguem porque eu estou meio bugada. Eu não gravei ontem, então me desculpem mesmo. Porque, tipo, ontem eu fiquei muito gripada, então me desculpem. Bom, gente, aproveitem para me seguir aqui no Insta. Estamos com 65 seguidores, então muito obrigada. Eu amo super, hiper, mega vocês. E, gente, aqui eu tô postando várias coreanas e tal. Eu postei algumas aqui, então vão lá para vocês pegarem, salvarem e tal. E, gente, sobre o resultado do sorteio vai sair amanhã ou depois de amanhã. Se amanhã não der, eu posto depois de amanhã, ok? Então fique ligadinho, porque eu vou anunciar aqui nos meus destaques e nos meus stories. E, gente, dá uma passadinha aqui no Pinterest do canal Reida16. Por enquanto, estamos com um seguidor, ok? Então dá uma passadinha lá pra vocês conferirem e tal. E, gente, eu criei uma pasta nova. Peraí, deixa eu ver aqui. Que aí é essa daqui, base para capa e uma base para banner. Bom, essa base para banner foi eu que fiz. Esse daqui, estou liberando essa base de banner para facilitar vocês e tal. E, tipo, ela tá bem bonitinha. Ó, aqui pra vocês verem, ela está bem bonitinha. Então, vamos lá para vocês conferirem e tal. E eu também fiz essa pasta aqui. Aqui, ó, base para capa. Que essa base para capa, eu que vou fazer, né? Eu não vou pegar de ninguém, eu que vou fazer mesmo. Mas a base de banner eu vou pegar, assim, aqui no Pinterest. E vou colocar lá. E também eu vou fazer. Não sei se vocês entenderam, mas se você entender, você entende. Mas, bom, gente, sem enrolação nenhuma pro vídeo. Bom, gente, o vídeo de hoje é como deixar o seu celular modo noturno. Bom, o meu está aqui no modo noturno, né, como vocês podem ver. Tipo, ó, quando que o meu celular ele tem isso, eu não tenho o modo noturno instalado. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou pesquisar aqui, modo noturno. Modo noturno. Opa. Ó, eu não tenho o aplicativo instalado, eu vou até mostrar pra vocês pela Play Store. Olha, gente, é esse modo aqui. Eu não tenho ele instalado nem nada e tal. Então, tipo, o meu celular ele já vem com isso daqui, que é este modo noturno aqui. Eu não sei se vocês estão vendo, mas ele tá ativado aqui, modo noturno. Então, se vocês viram, vocês viram. Mas então, esse que é o modo noturno que já vem no meu celular. Então, se você não tem isso no seu celular, você vai começar instalando esse Dark Mode. Você também pode pesquisar por modo noturno, então você vai instalar aqui. Então, eu vou instalar aqui e mostrar pra vocês como funciona. Bom, gente, já está instalando aqui. Eu só tive que liberar um pouquinho mais de espaço, mas já está instalando. E, tipo, ele é bem fácil de usar. E ele funciona com, se eu não me engano, ele funciona com o Instagram. Com o Pinterest no meu telefone ele não funciona. Mas, né? Bom, já abriu aqui. Aí vocês vão apertar aqui em abrir. E aí ele vai carregar. E aí, bom, gente, espera, deixa eu colocar. Opa. Bom. Opa, tudo bom? Pra vocês, vão estar no modo diurno ou automático. Bom, eu não lembro em qual modo que fica, né? Mas eu acho que pra vocês vai estar automático. Então, aí vocês vão vir e vão clicar aqui em modo noturno. Assim, gente. Bom, aqui está aparecendo que o meu dispositivo não suporta o modo noturno. Porque, pera, deixa eu tentar desativar pra ver se consegue, né? Mostrar pra vocês. Pronto, desativei. Ponto. Ó, aqui tá modo diurno. Deixa eu ver se não funciona aqui no meu telefone, mas, gente, é só você clicar aqui em modo noturno. E aí, pronto. Aí, tipo, se não ficar, tipo, escuro assim e tal, é só você dar uma reiniciada no seu telefone. E aí vai ficar como no modo noturno. Mas, bom, gente, no meu celular, o modo noturno funciona só com o Instagram e com o YouTube. Então, se o seu não tá dando, pra, tipo, não tá, como é que se fala? Mostrando lá o modo noturno, você dá uma reiniciada no seu telefone, que aí eu acho que já vai servir. Bom, gente, não liguem, porque eu estou meio bugada, né? Mas não liguem. Bom, o meu no Pinterest não funciona, infelizmente. O meu no Pinterest não funciona, então se vocês, tipo, quiserem saber como que deixa o Pinterest no modo escuro, no modo noturno, eu explico pra vocês. Mas bom, gente, basicamente esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Não deixe de ativar o sininho da notificação. E, gente, se vocês querem, tipo, uma série de jogos aqui no meu canal, escrevam aqui nos comentários. Eu tinha instalado The Sims, ok? Mas eu desinstalei. Então, se vocês querem que eu comece uma série aqui de canal, de jogos, na verdade, uma série aqui de jogos no canal, escrevam aqui embaixo nos comentários para eu saber. Mas bom, gente, foi isso. Não deixe de me seguir no Instagram e no Pinterest. Um beijo e tchau!